Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre as tensões e governos atuais no sul e no leste asiático, tá? Então a gente vai falar da Coreia do Norte, da Coreia do Sul, da Índia e da China. Bom, com relação à Coreia do Norte, anteriormente nós acompanhamos a Guerra da Coreia, temos inclusive um vídeo só sobre isso. Então a gente sabe que a Coreia, a Península da Coreia, que em resumo já tinha sido palco de exploração do Japão, mas que após a Segunda Guerra Mundial, como o Japão está do lado dos perdedores, porque apoiou o nazifascismo, a Coreia acabou dividida entre os aliados vencedores da Segunda Guerra, principalmente as duas potências que emergiram como potências que disputam ali ideologicamente o espaço econômico, político, que é os Estados Unidos capitalista e a União Soviética. Então a Coreia do Norte ela acaba apoiada pelos soviéticos, enquanto a Coreia do Sul pelos capitalistas. E a gente vê que, como decorrência disso, surge inclusive uma guerra, que nós acompanhamos de 1950 até 53, quando houve ali um equilíbrio de forças e, como não ia para lado nenhum, acabou que a Coreia do Norte prevaleceu um governo independente ligado ao socialismo e a Coreia do Sul um governo independente ligado ao capitalismo. E o que nos interessa nesse momento é que após um acordo em 53, né, que foi o acordo, um armistício assinado entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, a Coreia do Norte ela foi reconstruída com total apoio financeiro e tecnológico da União Soviética, que já a apoiava antes disso. O líder norte-coreano naquele momento, em 53, era o Kim Il-sung. É difícil a pronúncia desses nomes coreanos, né? Ele vai investir na figura do culto ao líder, do líder carismático, que conquista a todos e como aquele que é responsável pelas grandes mudanças e que vai tirar o país daquela situação de dificuldades, principalmente após a vivência de anos de uma guerra, né? Ele vai consolidar uma ditadura no país e com receio do avanço dos norte-coreanos e dessa ditadura no norte da Coreia, na Coreia do Norte, os soviéticos vão passar a exigir o pagamento das dívidas que tinham com eles, porque afinal de contas toda a reconstrução econômica e até mesmo política foi financiada pela União Soviética. Isso vai gerar um atrito muito grande entre a Coreia do Norte e a União Soviética. Com a morte do Kim Il-sung, o filho dele, Kim Jong-il, assume e vai fechar ainda mais esse regime político, que se torna uma ditadura ainda mais ferrenha. Liberdade de expressão zero, né? Sem nenhum respeito aos direitos civis. Direito de ir e vir, direito de dizer o que pensa, né? Todas aquelas coisas que a gente já conhece. E um outro ponto é que ele vai investir pesado em armamentos nucleares. E esse fato vai despertar a atenção da Agência Internacional de Energia Atômica, que tinha como maior preocupação impedir a disseminação de armamentos nucleares pelo planeta. Afinal de contas, era uma ameaça à vida de todos. No começo, houve inclusive um acordo do Kim Jong-il com os Estados Unidos, porque ele aceitou momentaneamente parar o armamento, a produção de armamentos nucleares, desde que fosse reabastecido com petróleo por parte dos Estados Unidos, né, em troca desse abastecimento. Acontece que a Coreia do Norte não cumpriu nenhuma linha desse acordo. E aí sofreu sanções pesadas dos Estados Unidos. No final do século XX, a Coreia do Norte vai viver um período de desequilíbrio nas áreas rurais, que vai levar a um problema nas plantações de arroz, e aí vai precisar de muita ajuda. E naquele momento, os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul se uniram para ajudar a Coreia do Norte. Isso deu uma aliviada, melhorou o diálogo entre esses países, porém não solucionou todos os problemas, porque nos Estados Unidos, George W. Bush, que era o presidente, considerava e falava isso abertamente, que ali era o eixo do mal, em especial a Coreia do Norte ao lado do Irã e do Iraque, que considerava seus grandes inimigos. A Coreia do Norte possibilitou, a partir daquele momento, por ter vivido uma crise, a abertura para um turismo internacional que acabou ocidentalizando a sua economia. Porém, nas áreas rurais, a gente percebe que nada se modifica e a fome continua assolando a maioria da população. Inclusive,
a tensão entre as Coreias, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, aumentam consideravelmente e retoma com força a Coreia do Norte, principalmente, o investimento em armamentos nucleares. Quando foi em 2011, o Kim Jong-il morre e assume seu filho que está até hoje, que é o Kim Jong-un, Kim Jong-un, acho que fica mais fácil porque é o jeito que escreve, a gente vai gravando, que está no poder então desde 2011. Em 2018 houve um encontro com o Donald Trump, presidente atual dos Estados Unidos, mas nenhum acordo foi selado, né? Foi um encontro que todo mundo estava esperando, a imprensa, né, a mídia noticiou bastante, mas nada se modificou com relação à própria relação diplomática entre Estados Unidos e a Coreia do Norte. E inclusive a gente sabe que a Coreia do Norte continua sendo um regime extremamente fechado. Recentemente o Kim Jong-un ficou doente, nem notícia não podia se dar, os próprios jornalistas, né, não tem liberdade de imprensa nenhuma, é tudo controlado dentro do país. Enfim, essas eram as principais ideias aí dentro da Coreia do Norte, pra gente trazer no vídeo. E com relação à Coreia do Sul, a gente precisa lembrar que em 48, pós-Segunda Guerra Mundial, ainda nesse contexto de Guerra Fria, né, que começou em 47, teoricamente, com a doutrina Truman nos Estados Unidos e que vai até 91 com o desmembramento da União Soviética. É nesse contexto que a Coreia do Sul ela é ocupada pelos Estados Unidos, mas ela se tornou independente, inclusive com o nacionalismo de um cara conhecido, um coreano chamado Syngman Rhee. E após anos de corrupção do governo, o general Park Chung-hee foi quem conseguiu assumir o poder em 1960, claro, pregando que ele ia acabar com a corrupção. Ele era um general, então ele instaura um governo militar e, ao mesmo tempo que acaba a liberdade dos sul-coreanos, há uma modernização da economia que faz com que isso transforme a Coreia do Sul numa das economias mais poderosas do mundo naquele momento, na década de 60. Então, meio que as pessoas abandonaram a ideia de liberdade de expressão. Ah, tudo bem não ter liberdade de expressão, o que importa é que a economia está caminhando, mesmo que não atingisse a todos da mesma maneira, tá? Em 92, depois de mais de 30 anos de ditadura e de um governo extremamente corrupto, a Coreia do Sul acabou elegendo seu primeiro presidente civil, o Kim Yong-san, que teve uma relação bem tensa também com a Coreia do Norte. E com a crise financeira que assolou a região asiática, a partir ali de 2000, né, a gente vai perceber que eles vão recorrer ao FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que também não é tão positivo assim para a economia do país. E entre os séculos XX e o século XXI, a Coreia do Sul ela foi acomodada por vários governos e quase todos envolvidos em esquemas de corrupção. Quase todos. Atualmente, ela tenta se restaurar de uma grande crise ainda, atualmente, 2020, né? E os Estados Unidos finalmente devolveram o controle sobre o exército sul-coreano, que ainda estava nas mãos dos Estados Unidos desde o pós-Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos e a União Soviética dividiram a península da Coreia entre eles, norte-coreano para os soviéticos e o sul-coreano para os Estados Unidos. Então só agora, século XXI, ainda recentemente, que os Estados Unidos devolveram o controle do exército para os sul-coreanos. Chega a ser absurdo, mas é real, né? E vamos falar um pouquinho da Índia. Estou tentando resumir da maneira mais objetiva, mas que não fique faltando nenhuma informação importante, né? Sobre as tensões que se colocaram ali naquela região, tanto do sul quanto do leste asiático. A Índia, a gente sabe que conquistou a sua independência através de um movimento pacífico liderado pelo Mahatma Gandhi. E em 1947 houve a Declaração de Independência da Índia, que se libertou da sua metrópole, que era a Inglaterra. E a partir daquele momento o território se viu dividido entre a Índia, de maioria hindu, e o Paquistão, de maioria muçulmana. Duas religiões, né, duas etnias religiosas ali que se dividiam. Os hindus, a gente sabe que são politeístas, e os muçulmanos monoteístas, seguidores de Alá, o único profeta, Maomé e tal. Nós já estudamos muito sobre isso. Tem um vídeo também que vocês podem assistir. E a Índia e o Paquistão passaram a disputar, após a independência, nesse contexto de Guerra Fria, a região da Caxemira, que era uma região muito rica em material têxtil, principalmente por conta da lã de Caxemira, né? E as pessoas até hoje, né, buscam esse tecido, esse tipo de material têxtil.
Bom, a Índia e o Paquistão viveram esse momento de Guerra Fria, então a Índia se viu apoiada pelos Estados Unidos a Índia se viu apoiada pela União Soviética, enquanto o Paquistão se viu apoiado pelos Estados Unidos, nesse contexto de Guerra Fria, né? A divisão territorial foi pautada em critérios étnicos, religiosos, hindus e muçulmanos, né? A Índia independente teve como primeiro-ministro o Nehru. Ele tem um primeiro nome que eu não consigo pronunciar, então Nehru fica mais fácil, que tinha essa característica socialista, instaurou um governo socialista. E em 64 a filha do Nehru assume o poder, que era Indira Gandhi. E quando foi em 71 houve uma nova guerra entre os indianos e os paquistaneses, que acabou resultando na transformação e independência de Bangladesh, que era o antigo Paquistão Oriental, porque o próprio Paquistão havia se dividido, que era dominado pelos muçulmanos, em Paquistão Ocidental e Paquistão Oriental, porque havia uma parte que eram os muçulmanos que aceitavam, né, algumas relações comerciais com outros países, enquanto os muçulmanos orientais eram mais radicais. E foram eles que deram origem a Bangladesh. Outro ponto importante é que a Índia aperfeiçoou também suas armas nucleares, o que começou a preocupar o mundo a partir de 74, quando fez o primeiro teste de uma bomba atômica. As tensões internas aumentam muito também, elas nunca deram trégua entre esses grupos étnicos religiosos, em especial os hindus e os muçulmanos, mas havia também um grupo conhecido como Sikhs, que era uma dissidência dos hindus, que queria a independência do estado onde eles habitavam, que era Punjab, na região sul da Índia ali, tá? A repressão do governo foi extremamente violenta também, né, do governo indiano. E em 98 a gente vai ver um enfrentamento mesmo, uma guerra civil novamente entre Índia e Paquistão. O conflito entre os hindus e os muçulmanos infelizmente não deu trégua até os dias de hoje, né, até 2020. Em 2004, Sonia Gandhi assume o governo, o presidente, o marido dela tinha sido assassinado inclusive num governo anterior, e ela assumiu o governo enfrentando os medos e tudo mais, só que ela passou por um problema muito grande porque a Índia viveu um tsunami que arrasou o país. Então, economicamente devastada, foi difícil ter, né, a reestruturação econômica e política da Índia. Em 2006, a Índia conseguiu um acordo com os Estados Unidos, que política, né, e diplomaticamente falando foi positivo, mas principalmente para os Estados Unidos, que não são bobos nem nada. E embora a Índia seja hoje a maior produtora de software do mundo, que são processamento de dados, muito sutilmente falando, né, muito superficialmente falando, que permite o funcionamento dos computadores, isso não mudou nada a situação do povo, que continua ainda sendo uma mão de obra barata, né, e qualificada, mas que não tem retorno financeiro. E para a gente fechar, a questão da China, né, com relação a essas tensões na região ali sul e leste do asiático. A China, após o afastamento do Mao Tse-tung, do Partido Comunista Chinês, outros líderes da Revolução Cultural, como Deng Xiaoping, assumem a direção do partido, e os conflitos com a União Soviética vão aumentar quando eles perdem o apoio financeiro da mesma, que claro também passa a temer o avanço da China e que a China se tornasse um grande país. Você ter o controle sobre o país é uma coisa, você perceber que aquele país pode se tornar mais poderoso que o seu passa a ser um problema. Quando foi em 66, o Mao Tse-tung tentou retomar o poder por meio de uma revolução cultural, em um momento que a juventude chinesa ela é convocada a se rebelar contra o autoritarismo dentro da China, né? 20 milhões de estudantes vão formar as guardas vermelhas, vão sair às ruas, falando inclusive em democracia. Acontece que, quando foi em 69, o Mao Tse-tung morreu, e antes dele falecer, ele se voltou contra essa juventude também. Não posso esquecer de falar isso, né? Com a morte dele depois, a ala reformista do Partido Comunista Chinês, né, o PCC, ela acabou assumindo, também de maneira muito radical, e o Deng Xiaoping assumiu como líder. E como na frente do governo, ele adotou algumas medidas de modernização, com relação à industrialização, à ciência, à tecnologia, às forças armadas, o que vai fazer com que haja um crescimento econômico, só que ao mesmo tempo vai ter um aumento da repressão absurda dentro da China.
E os jovens, então, em 89, resolvem se rebelar e se reúnem na Praça da Paz Celestial para exigir, reivindicar a abertura política e cultural da China em prol de uma democracia. Acontece que a repressão foi tão violenta que houve um massacre da Paz Celestial, onde milhares de jovens chineses foram mortos. A Praça da Paz Celestial em Pequim, na China. Isso em 89, tá? Quando foi em 1997, o Deng Xiaoping, ele morre e seu sucessor, que é o Jiang Zemin, continua um programa de reformas econômicas. O Partido Comunista Chinês, ele rompe com práticas comunistas, como a estatização dos meios de comunicação, e traz uma abertura para privatizações, o que antes era impensado dentro do território chinês, né? Atualmente a China é a segunda maior economia do mundo, segunda maior em poder de compras, inclusive. Especialistas em economia dizem que em pouquíssimo tempo superará os Estados Unidos, né? E inclusive a China tem também o maior exército globalmente falando e também a maior produção de armamento nuclear, o que preocupa muitas pessoas no mundo, claro. E um fato interessante é que em 2010 um poeta chinês conhecido como Liu Xiaobo, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, só que ele está preso. Foi condenado a 11 anos de prisão. Aliás, ele foi preso, né, condenado a 11 anos na época, em 2010, isso, porque ele assinou um manifesto em 2008, antes mesmo dele ser premiado, pela democracia, a favor da democracia na China. E ele foi punido. Isso pra gente ver o tamanho da repressão que existe ali ainda nos dias de hoje, né? Nos últimos anos a gente acompanhou, né, que houve um aumento significativo na qualidade de vida dos chineses, mas a liberdade de expressão ela continua extremamente restrita, o que é importante que a gente tenha em vista, e lembrando também que a imensa maioria da população ela não vê o reflexo, o impacto dessa segunda maior economia do mundo, porque continua sendo vista como uma mão de obra barata. É importante que a gente perceba isso, tá? É uma mão de obra barata, a imensa maioria da população. Inclusive, tem um vídeo só sobre globalização, que eu falo um pouquinho sobre isso, eu acho que é importante assistir também, tá? Eu vou parar o vídeo para ele não ficar tão extenso, porque eu falo demais, né? Um beijo pra vocês. Qualquer dúvida vocês me mandem.